Olá, aluno! Olá, aluna! Seja muito bem-vindo à nossa aula de gestão de projetos. Nós já estamos aqui em nossa quarta aula de gestão de projetos. Me apresentando, eu sou a professora Natália Voitas, sou formada em administração, possuo MBA em e-commerce, que é o nosso comércio virtual, e também sou mestra em administração com ênfase ali em gestão de organizações. E hoje estou aqui para conversarmos e aprofundarmos mais nossos conhecimentos sobre a gestão de projetos. Não qualquer gestão, uma gestão muito eficiente aqui, que eu trago para você esses pontos importantes. Logo, para entender melhor sobre o que nós vamos conversar em nossa aula de hoje, te convido ao nosso quadro. Aqui, nós já estamos em nossa quarta unidade de ensino. Passou rápido, não é, pessoal? Opa, passou rápido mesmo. Aqui para a professora resgatar, perfeito. Quarta unidade de ensino. Vamos conhecer as diferentes áreas da gestão de um projeto, aplicar técnicas de gerenciamento de risco, aquisição, sustentabilidade e portfólio em projetos. Então, hoje nós vamos além. Vamos desenvolver um bom plano de riscos, executar cláusulas de contrato, aprender como faz isso, entender ali as aquisições do nosso projeto. Vamos também identificar ali em um relatório o tipo de sustentabilidade que está envolvida. Vamos preencher o mapa estratégico que faz parte do plano de gerenciamento do meu portfólio. Vou também aqui ter as minhas palavras-chave do dia: contratos, ecoeficiência, responsabilidade socioambiental, desenvolvimento socioeconômico. Título da nossa teleaula: Gerenciamento de riscos, aquisições e sustentabilidade em projetos. Seja muito bem-vindo, bem-vinda à nossa quarta teleaula. E hoje vamos falar bastante aqui sobre gerenciar riscos, as aquisições, fazer boas compras para o nosso projeto, a sustentabilidade e também como gerenciar os portfólios que nós possuímos. Aqui nós vamos estudar a estrutura de elaboração e gestão de projetos. Quais os processos de apoio para a gestão e monitoramento dos riscos dentro do projeto e como se dá aí o gerenciamento de aquisições, sustentabilidade e portfólio. Logo, hoje eu trago para você aqui estes termos: a gestão dos riscos, a gestão das aquisições, da sustentabilidade e também de portfólio. Pessoal, esse material de hoje, ele vai anteceder aí, ele traz para nós conceitos importantes para a gente embasar o nosso aprendizado. Ele pode estar diferente ali do seu material, do usual, mas são cruciais aqui para a gestão de projetos. Logo, você vai ter uma aula especial, que vai trazer ali noções de métodos ágeis, gestão por processos, ferramentas de gestão de projetos, também planejamento estratégico. Logo, eu quero que você saiba que nós estamos aqui nestes conhecimentos, nesses conceitos que são essenciais para você compreender melhor a gestão de projetos. Eu não poderia deixar de trazê-los a você. Logo, eu gravei uma aula muito especial para a gente, que é a nossa aula 4.1, que foi ali enviada a você pelo seu tutor ou a sua tutora. Logo, você vai ter ali as metodologias ágeis, que nós chamamos de enxutas, as metodologias Lean. Quando você vê o termo Lean, saiba que são metodologias enxutas, ágeis. Então, temos lá todas essas metodologias do nosso material descritas, conversadas, explicadas, que você vai ter acesso. Além disso, temos uma atividade muito interessante, que é do nosso MS Project, que nós vamos ali utilizá-lo na prática, em conjunto. Eu vou ali abrir e conversar e mostrar para você essa ferramenta. Logo, nós temos então aqui nosso conteúdo de hoje, mais este material, que é a nossa aula 4.1, muito especial, que eu fiz com carinho, que vocês vão amar, porque ele está ali bem atualizado com as metodologias mais utilizadas hoje em dia e que vai fazer muita diferença. Então, termina de ver essa aula e já assiste a sua aula 4.1, que eu deixei com muito carinho aqui para a gente terminar e encerrar os nossos conteúdos sobre gestão de projetos, ali com chave de ouro, com tudo muito atualizado para você se posicionar bem dentro do mercado com estes conhecimentos, lendo seu material, se preparando através das atividades, vendo as suas aulas e aproveitando aí também estes insumos que nós temos para ser bons gestores,
e boas gestoras de projetos que eu tenho certeza que você vai se tornar. Então, terminou de ver essa aula, não esqueça de assistir também a sua aula 4.1. Retomando ao nosso quadro, são esses pontos que nós vamos conversar aqui em nossa aula de hoje para darmos início à nossa gestão de projetos. Gestão dos riscos em projetos. Como funciona aí o entendimento e a concepção para que nós possamos responder a um possível risco? Porque eu vou ter um segredinho aqui para contar a você. Bons gestores, boas gestoras, correm riscos, professora? Correm, mas são sempre riscos calculados. Não é nada sem pensar, não é nada sem calcular, não é nada sem planejamento. Todos os riscos são calculados e bem assertivos. Logo, ninguém aqui vai sair no prejuízo, porque se algo difícil acontecer no meio do caminho do meu projeto, eu tenho meu plano B, porque eu já pensei que isso poderia acontecer e já me precavi ali em relação a estes possíveis riscos. Logo, não é o fato de não ter riscos. Riscos existem, mas nós devemos saber quais riscos correr e, se acontecer o pior, ter o meu plano B, já reagir rapidamente àquela situação. Então, são estes pontos importantes que nós temos que sempre ter atenção acerca aí de uma boa gestão dos riscos em projetos. Indo aqui ao nosso quadro, eu trago para gente aqui uma boa noção sobre os nossos conceitos, certo? Então, eu tenho que pensar aqui sobre o termo risco. Então, vamos lá. O que seria o risco de um projeto? A palavra risco, ela deriva da palavra italiana risicare, que significa usar, e do latim risico, risco. Espero que eu tenha pronunciado corretamente. No sentido de incerteza, então é um mix de ousadia e incerteza. Risco é evento ou condição incerta, a qual, se ocorrer, tem um efeito positivo ou negativo dentro do nosso projeto. Olha só. E eu posso pensar aqui nos riscos internos ligados ao processo de desenvolvimento do empreendimento ali dentro da minha empresa, pontos fortes e fracos que eu tenho, e riscos externos, que são aqueles que se encontram fora do controle dos líderes do projeto. Está além ali do líder, mas que podem ser previstos por eles e também ali já fazer uma gestão dos riscos caso venham a acontecer. Por exemplo, uma alteração na taxa de câmbio, na inflação, nos impactos ambientais e uma legislação ambiental. Eu tenho que estar atento a isso. Uma legislação do país. Eu posso utilizar até mesmo a minha SWOT, que muitos chamam de matriz SWOT ou também análise SWOT, que ela aqui me traz uma análise e avaliação de cenários. Então, eu posso avaliar cenários internos com os pontos positivos e negativos de um cenário interno e também pontos positivos ou... Professora, isso não é negativo, professora. Então, vamos aqui adequadamente a nossa SWOT, certo? Positivo e negativo. Interno, podem ser pontos fortes ou pontos fracos da empresa, positivos ou negativos externos, oportunidades ou ameaças. E aqui a gente monta o quadrante aqui da nossa SWOT. Então, aqui eu consigo compreender melhor sobre cada um destes aspectos. Logo, uma dica aqui que eu tenho pra gente, vou até fazer aqui um sinalzinho no slide, é uma diquinha. Muitas empresas, melhor dizendo, estão utilizando muitas metodologias ágeis, metodologias enxutas, as Lean. Como funciona essa metodologia Lean, ágil, professora? As empresas estão utilizando várias delas, como, por exemplo, aqui, eu gostaria de falar um pouquinho sobre o Scrum. Como assim, professora? O Scrum, na atualidade, as empresas têm muito utilizado essa metodologia ágil. Por quê? Porque ela vai trabalhar ali o controle melhor dos processos e também melhorar a gestão dos projetos, porque ela vai se basear na experimentação. Logo, o Scrum, ele tem o tripé, que trabalha aqui a transparência, a inspeção e a adaptação. A transparência para que todos saibam ali compartilhar a todos as situações do projeto. Inspeção aqui é do progresso, ele detecta possíveis variações. E adaptação,
Ou seja, se fugir do planejado, se variar demais, eu ajusto a rota. Então, você pode também utilizar este pensamento ali da experimentação para se precaver em relação a riscos. Porque eu experimentando, testando, tentando, eu consigo entender melhor o meu público-alvo, o meu mercado e não preciso correr um risco tão grande porque eu testei antes. Eu tenho uma noção daquilo, eu sei como funciona, eu sei o que eu estou ali colocando como objetivo do meu projeto, porque a gente testou, a gente levantou aí esses pontos e as metodologias nos trazem essas ajudas que vão fazendo ali com que a organização possa utilizar cada vez melhor os seus recursos e ter objetivos de forma bem assertiva. Então, essas metodologias nos ajudam em vários aspectos. E eu tenho que utilizar este exemplo para a gente enxergar o nosso projeto como conexão. Como cada parte pode ali se conectar e se ajudar. Uma gestão da aquisição ajuda ali a você compreender melhor o que adquirir. Você consegue adquirir com mais qualidade, porque você pensa na gestão da qualidade. Você consegue ter ali um norteador, porque você respeitou o escopo do projeto. Você pode ali se precaver a possíveis riscos, porque você pesquisou, porque você utilizou boas metodologias. Então, está tudo conectado. É isso que a gente tem que ter a certeza e o olhar holístico do todo, como um bom gestor, uma boa gestora também de projetos. Retomando o nosso quadro. Professora, e o que seria aí a probabilidade de uma ocorrência? Qual a chance daí de um risco realmente ocorrer no meu projeto? Eu tenho que pensar nos impactos, então. Caso o risco ocorra, ele vai impactar muito, de forma positiva ou negativa, o desenvolvimento do meu projeto. Quais serão esses impactos? E para entender isso, tenho aqui 6 processos para realizar esse gerenciamento de riscos. Primeiro, eu vou planejar. Como bons gestores que somos, a gente sempre começa pelo planejamento, não é mesmo? Então, eu vou planejar o gerenciamento dos riscos, eu vou identificar quais são estes riscos, realizar uma análise qualitativa, uma análise quantitativa dos meus riscos, planejar uma resposta a eles e também vou monitorar e controlar os riscos para ver ali caso aconteça alguma variação, eu já vou ali ajustando a minha rota, eu já vou me adequando a cada um destes pontos importantes para ter uma boa gestão dos riscos. E se acontecer o pior, eu tenho o plano B, porque eu já me preparei a isso. Como compreender a gestão dos riscos num contexto prático, trazendo a nossa teoria para o cotidiano, utilizando exemplos e intenções ali que nós vamos compreender melhor como de fato a nossa teoria, os nossos conceitos fazem a ponte para a prática e são utilizados no dia a dia de um gestor de projetos. Então eu te convido o quadro para este desafio. Veja só a nossa atividade. Você tem uma grande responsabilidade como gerente de projetos do Festival de Música do Rock in Rio, que é um festival de grande porte, então a gente vai ter bastante trabalho. Você já possui o escopo, o plano de qualidade e agora vamos montar um planinho de riscos. Ai, que legal! Vamos aqui que a professora vai te auxiliar, isso ajuda muito dentro dos projetos, ok? Como funciona então o gerenciamento dos riscos? Eu vou planejar o gerenciamento do meu risco, identificá-lo, realizar análise qualitativa, quantitativa, planejar respostas e monitorar e controlar também os riscos. Então, vamos aqui para realizar essa atividade, seguir os seguintes passos. Para começar a gerenciar meu risco, eu vou realizar uma análise qualitativa com base na probabilidade do meu risco acontecer. Depois, eu vou verificar ali os valores e vou priorizar do maior para o menor risco. Na sequência, eu vou calcular o impacto para cada risco. Por fim, bolar e identificar quais são as ações mais adequadas de resposta aos riscos. Logo, eu tenho aqui as atividades do primeiro e segundo passo. Classificação de riscos qualitativa. O que eu tenho que pensar aqui, professora? Eu vou te explicar. Professora, tem cálculo?
calma, eu vou te explicar, você vai entender, vai tirar de letra. Vamos lá. Aqui eu tenho os riscos identificados. Então, eu tenho aqui o risco 1, montagem do palco não ficar pronta. 2, iluminação do parque falhar por motivos técnicos. Risco 3, bombeiro não aprovar o plano de segurança. Risco 4, houver ali feridos ou pessoas passando mal no evento. E o quinto risco, acidentes na roda gigante. Então, o que eu tenho que entender de cada um deles? Que aqui existe uma probabilidade deles acontecerem e um impacto em relação a isso. Professora, de onde são esses valores? São valores fictícios trazidos aqui para o nosso exercício, tanto da probabilidade quanto do impacto, certo? Aqui que nós temos. Então, eu tenho aqui estes valores trazidos baseados em escalas para trazer aqui uma noção para a gente. Então, eu posso ver que a probabilidade de houver feridos ou pessoas passando mal é a mais alta aqui. Por quê? Porque às vezes não depende da gente. É a pessoa que está se sentindo mal, então nós temos que saber reagir caso esse risco venha a acontecer. E eu tenho que também pensar aqui no impacto disso. E logo, eu vou aqui calcular a minha prioridade. Como, professora? Multiplicando aqui a probabilidade com o impacto. Então, eu vou ter aqui estes seguintes valores dessas multiplicações. Então, veja só. Vamos aqui entender a prioridade. Professora, deu 0,18 aqui o risco 1. 0,2 multiplicado por 0,9 igual a 0,18. Por que é baixa? Porque eu vim aqui na minha legendinha. E sei que menor ou igual a 0,23 é baixa. Média é maior que 0,23, menor ou igual que 0,55. E prioridade alta, maior que 0,55. Então, 0,18 baixa, 0,21 baixa, 0,18 baixa, 28, opa, acima de 0,23. Média, 27. Prioridade média, que são estes dois fatores aqui que nós temos que nos atentar e estar ali bem atentos. Porque dentro da nossa classificação de riscos qualitativa, da multiplicação da probabilidade com o impacto, a prioridade do risco 4 e 5 são médias, nós temos que abrir os olhos a isso. Depois eu tenho o meu terceiro passo. E aqui eu tenho que pensar o seguinte, na classificação de riscos quantitativa. Então, aqui a gente vai pensar nos valores em milhares de reais. Eu tenho os meus riscos, como vimos anteriormente, e eu vou aqui realizar também a multiplicação entre a probabilidade e os valores, lembrando aqui os valores fictícios trazidos para o nosso exemplo da atividade. E vou multiplicá-los. Então, aqui eu vou ter a prioridade definida. Então, o que eu vou ter aqui nesses valores? 0,2 multiplicado por 12.000, 2.400. Aqui, 1.950, 600, 2.100, 27.000. Então, como que eu leio isso? Venho aqui para a minha legenda. Prioridade baixa, quando for menor ou igual a 2.000. Média, maior que 2.000 e menor ou igual a 5.000. Acima de 5.000, ela é alta. Então, vamos lá. 2.400, média, 1.500, baixa, 600, baixa, 2.100, opa, acima já é média, 27.000, acima de 5.000 reais, alta. Então, aqui, através da minha classificação de riscos quantitativa, os impactos mais altos será caso ocorra um acidente na roda gigante ou ali a média, caso haja feridos ou pessoas passando mal ou a montagem do palco não fique pronta, certo? Então, eu tenho ali a prioridade de cunho médio, sendo que a probabilidade ali de acontecer a não montagem do palco também não é tão alta. Por quê? Porque ele está no começo do nosso projeto. Se ele não acontecer, outras coisas não acontecem também. Então, o palco está todo mundo ali esperando que ele fique pronto. Como eu vou aqui mobilizar ações de respostas ao risco? Vamos lá. Aqui no risco 1, pensando aqui na nossa classificação de riscos quantitativa. Então, vamos lá. Ele é de médio impacto. A probabilidade é baixa, mas se isso ocorrer, os aparelhos serão ligados no palco reserva, que conta apenas com a base mais alta e iluminação sem efeitos da concha acústica. Então, se acontecer, eu tenho o plano B. E tenho também
o risco 4 aqui, que é se houver feridos ou pessoas passando mal no evento. É de médio impacto. Ou seja, o que eu tenho que fazer para evitar isso? Caso ocorra, ajudar as pessoas. Ter pontos de monitoramento por câmeras, placas indicadoras do caminho, da enfermaria, ambulâncias em locais estratégicos aí para também socorrer as pessoas. E o meu risco 5, que ele é de alto impacto, que é aqui acidentes na roda gigante. Logo, eu preciso ter seguranças para ajudar as pessoas a entrarem e usarem os cintos de segurança dentro da roda gigante, antes da roda gigante funcionar, monitoramento por câmeras e possibilidade de paradas emergenciais caso necessário. E logo aqui eu consigo tecer uma boa gestão dos riscos dentro de um projeto, fazendo ali jus a cada uma das suas etapas, peculiaridades dos processos e oferecer eficiência também ali em reagir a determinados riscos, estar sempre preparado, preparada caso aquilo venha a acontecer. Gestão das aquisições do projeto. Professora, gestão de riscos? Não, aqui é gestão de aquisições, certo? Vamos falar um pouquinho sobre a importância de adquirir insumos, matérias-primas, maquinários, tecnologias, bens necessários para que aquilo venha a agregar dentro do nosso projeto. Logo, nós temos dentro de uma empresa que saber vender, certo? O motorzinho ali de uma empresa são as vendas. Ela tem ali que vender para ela ter a sua lucratividade. Mas tão importante quanto saber vender é também saber comprar. Logo, realizar boas aquisições, comprar bons insumos com bons valores é essencial para qualquer projeto. Então, vamos compreender melhor, te convido ao quadro. Vamos entender mais sobre as aquisições dentro do nosso projeto. Então, vamos lá. Como planejar compras? Aqui eu tenho que refletir sobre os tipos de contratos e critérios de concorrência que eu posso aqui montar e elaborar dentro de uma compra, porque os contratos são essenciais. Já ouviram aquele ditado, combinado não sai caro? Que a gente combinou não sai caro, teve algum problema, vamos recorrer ao contrato para a gente resolver, porque lá no contrato a gente já tinha negociado e discutido esse tipo de situação. Então, eu também tenho que pensar se acontecer um risco ali, eu já tenho o plano B e eu vou escrever isso lá no meu contrato. E aqui eu deixo a minha aquisição muito mais eficiente. Eu também tenho que pensar em como aqui conduzir estas aquisições. Ter controle, será que eu devo ter indicadores? Então, eu vou pensando em cada um desses aspectos. E também eu devo pensar em como controlar essas aquisições. Pensar ali na qualidade e nos riscos de aquisições que eu vou trazer, que eu vou elaborar aqui. Logo, eu tenho que pensar em controle de todos esses fatores com muita qualidade e pensar em gerir bem os possíveis riscos dentro das minhas aquisições. Professora, como que eu posso ter ali certeza de que algo vai dar certo e que as minhas aquisições são assertivas? Primeiro, para adquirir insumo para um projeto, eu tenho que saber se esse projeto vai ser bem aceito. Professora, como que eu posso fazer isso? Mais uma diquinha aqui que eu trago para a gente, que é aqui uma das nossas ferramentas Lean, metodologias ágeis. Então, eu posso utilizar aqui o quê? Posso utilizar também um processo de pensamento, que é o nosso Design Thinking. Aí, nosso Design Thinking. Professor, eu posso utilizar essa metodologia Lean, metodologia ágil? Pode, sabe por quê? Porque a gente sabe que tudo está conectado. E o Design Thinking vai nos levar a refletir sobre prototipação. Então, vai focar ali no ser humano voltado para inovações, para trazer coisas inovadoras para o projeto, para a empresa. Vai integrar ali as necessidades do meu consumidor com os benefícios de um produto, de um serviço e vai mostrar como lidar ali melhor com problemas complexos que não estão bem definidos. Então, a gente vai começar a entender através do Design Thinking. Professor, e o que isso tem a ver ali com as aquisições? Se a gente for pensar em comprar algo, por exemplo, se eu for fazer aquisições em grande escala, eu tenho que pensar o quê? Estou comprando em grande escala, será que o meu produto vai vender?
Será que esses insumos não vão ficar estocados, meu dinheiro parado ali no estoque? Eu tenho que refletir sobre aquilo também que eu vou colocar no mercado. Logo, o Design Thinking nos ajuda aí a ter uma imersão, pensando naqueles contextos na sua primeira parte, depois partir para a ideação, ter ideias ali inovadoras para conseguir trazer diferencial competitivo para a empresa. Isso pode acontecer até mesmo dentro de um projeto. E depois a gente vai fazer a prototipação. Eu vou criar um protótipo. Logo, o que eu vou pensar? Se eu for ali colocar produtos, eu posso fazer um protótipo antes para ver se vai ter saída, se o meu cliente vai gostar, fazer um projetinho para criar esses protótipos e ver se vão ter boa aceitabilidade. Aí sim eu posso fazer aquisições em grande escala, porque eu sei que se eu comprar e produzir, o meu cliente vai consumir. Então, eu tenho também que ter essa noção dentro das aquisições. Eu tenho que saber se aquilo conversa com a minha empresa. E pensar que as metodologias ágeis me ajudam ali a linkar, a ter ali mais eficiência dentro dos processos do meu projeto ou da minha organização. Logo, eu tenho que ter esse entendimento e compreender melhor como isso pode ajudar a minha organização. E então, realizar boas aquisições. Retomando o nosso quadro. O que seria então, professor, uma aquisição? Me explique melhor, vamos lá. Ela significa a compra de recursos que não estão disponíveis dentro do ambiente do projeto, então eu vou ter que comprar para a gente ter e implementar. E para ter certeza dessa aquisição, eu preciso saber se o produto do projeto é de acordo, se vai ter saída, se vai ter aceitabilidade e ter boas aquisições. Então, o objetivo aqui do gerenciamento de aquisições é a obtenção de materiais, equipamentos e serviços que estejam de acordo e dentro das especificações técnicas de desempenho, de qualidade, de prazos e custos, conforme os descritos nos documentos que vão ser a base aí para aprovar o nosso projeto. Por exemplo, uma declaração de escopo com os orçamentos ali previamente definidos. Logo, como eu faço, professor, então, esse processo do gerenciamento de aquisição para eu fazer boas compras dentro do meu projeto? Primeiramente, vamos planejar aí o gerenciamento e as aquisições mais adequadas que nós vamos inserir e colocar ali no nosso projeto. Depois, nós vamos conduzir essas aquisições, entender o contexto, entender o porquê que é importante para o projeto, em qual contexto eu vou ali aplicar a compra destes insumos, destes maquinários. Depois eu vou controlar essas aquisições. Elas estão sendo utilizadas adequadamente? Bem aplicadas? Aplicadas pela finalidade às quais elas foram compradas? E por fim, nós vamos aqui encerrar as nossas aquisições através de relatórios de compra, de demonstrações de pagamento e vamos explicar a importância que teve esse tipo de aquisição dentro ali do nosso projetinho. E é através destes conceitos, destes conhecimentos, que a gente consegue compreender melhor como o processo de gerenciamento de aquisição acontece dentro ali de um projeto. Como compreender a gestão de aquisições, as boas compras necessárias para um projeto acontecer dentro da prática? Através de um exemplo aqui fictício muito interessante que pode acontecer no cotidiano de um gestor de projetos, de uma gestora de projetos. E eu te convido a refletir sobre um exemplo, um desafio bem interessante que nós temos. Veja só no quadro. Você é o gerente de projetos aqui do evento, do festival Rock in Rio. E agora nós temos aqui alguns desafios para conseguir aqui entender melhor as aquisições. Então veja só, o fornecedor contratado, na pressa de receber a bonificação estipulada no contrato, não fez tudo o que precisava. Ai, professor, exatamente, gente, começou aqui. Estava com pressa e não entregou o que precisava. E agora? O piso de madeira não foi revestido, ele tinha que ser revestido de borracha, porque é mais seguro para os músicos, para não escorregar, para não ter choque e também para as pessoas que estão ali trabalhando em cima do palco. As cores da iluminação não estão de acordo com o especialista em iluminação e o centro do palco tem problemas. E agora? Nós temos que estar preparados para entender essa aquisição. Para corrigir tudo isso, o fornecedor vai levar 15 dias. Ai, meu Deus, professora, meu cronograma. Exatamente, mais tempo aqui.
e você necessita de mais materiais, elevando o custo do palco em R$50 mil. Professora, meu orçamento. Exatamente, olha só, a gente tem que entender o que aconteceu nessa aquisição e revisar o contrato para compreendermos melhor. Vamos lá. O contrato aqui possui cláusulas de ressarcimento de custos e incentivo, se tudo ocorrer perfeitamente, sendo do tipo CMRI, que é custo mais remuneração de incentivo. A remuneração de incentivo, bônus, está estipulado no valor de R$80 mil. E de acordo com a situação apresentada, será que o fornecedor vai receber esse bônus? Será que tudo ocorreu perfeitamente? Porque se ocorreu, ele recebe, se não, a gente tem que entender o nosso contrato. Vamos refletir? O custo extra é de R$50 mil para corrigir os problemas apresentados. E vai ser de responsabilidade de quem? Da minha empresa, do Rock in Rio? Ou do fornecedor terceirizado? Lembrando, pessoal, que esse é um exemplo fictício, ok? Qual a justificativa e a base para cada decisão que você, como gerente de projetos, tem que tomar aqui? Quem que vai pagar esses R$50 mil para arrumar meu palco? Eu preciso do palco arrumado. E agora? Para entender isso, nós vamos dividir em algumas partes. Então, eu tenho aqui a parte 1, que é onde eu vou entender o problema. A parte 2, eu vou entender o contrato. Parte 3, vou analisar o cenário usando o contrato como pano de fundo, como base. E a parte 4 é aqui o resultado final da nossa análise, a concepção que nós chegamos ao entender o contexto dessa aquisição. Então, vamos lá entender o problema. O que aconteceu, professora? O fornecedor aqui, ele entregou o produto e serviço fora da especificação. Ou seja, entregou meu palco com problema. A correção vai trazer um atraso de 15 dias na entrega do palco mundo, que é o palco principal, que depende dele estar pronto para outras atividades acontecerem. Então, vai travar muitas coisas. Ou seja, o meu cronograma ali vai correr um risco e vai ser atrasado, não era o que eu queria. A correção para arrumar o palco vai custar R$50 mil a mais. Ai, meu orçamento, exatamente, vai pegar no bolso aqui do nosso orçamento, do nosso evento. E o fornecedor ainda quer receber a remuneração fixa do bônus, porque ele entregou a tempo. Ele quer receber ali um incentivo no valor de R$80 mil, como estava no contrato. Será que ele deve receber essa remuneração bônus? Então, entendemos ali o problema. Agora, a gente vai entender o contrato. O que tinha no meu contrato? Combinado não sai caro. Vamos revisar o contrato aqui nesta aquisição. Então, vamos lá. O tipo do contrato é o CMRI, que é o custo mais remuneração de incentivo, o tipo desse contrato. Logo, nesse contrato, o combinado foi que o combinado com o fornecedor, melhor dizendo, é que se houver adiantamento de prazo da entrega ou atraso, ele receberá bônus. Atrás da minha parte, claro, daí ele receberia um bônus. Então, o que acontece aqui? Ele, se entregar tudo bonitinho, adiantadinho, vai receber bônus. Beleza, mas vamos entender melhor. Claro que esse acordo é baseado em algo relacionado a metas que foram pré-estabelecidas pelo gerente de projetos, onde haja vantagens referentes aos custos, prazo e qualidade. E você pensa, mas o palco estava com problema, então não me trouxe vantagens em questão de qualidade. Opa, que já é um ponto para a gente refletir. Ou seja, o fornecedor, ele recebe pelos custos apontados e acordados em contrato, porque ele teve o custo para montar o palco, então ele vai receber pelo custo. E além disso, ele receberia o valor de incentivo, caso cumpra os objetivos delineados em contrato. Então, se ele cumprir, ele vai receber o bônus. Se não cumprir, não recebe. Então, a gente vai analisar o cenário usando o contrato como pano de fundo, como base. Então, nesse caso, a gente vai analisar se tem que pagar o bônus ou não. Então, o contrato ele é claro. Quando diz que o cliente, que é o contratante, no caso eu, pagará reembolso de custos e pagará também o bônus em caso de adiantamento ou qualquer interferência positiva em custo, prazo ou qualidade. A interferência aqui foi negativa. E aí? O fornecedor vai atrasar 15 dias a entrega do produto porque
o produto que ele me entregou, o palco, está fora de qualidade, fora de padrão de segurança, fora do escopo contratado e vai ser necessário esses 15 dias aqui para corrigir isso. O que eu faço? Agora a gente vem ali com o nosso resultado final da análise. O cliente, nós teremos que reembolsar os custos da reforma de 50 mil. Professor, exatamente. Por quê? Porque estava no contrato. No CMRI, a gente que vai ter ali que pagar esses 50 mil e aguardar os 15 dias para a reforma acontecer e entregar o palco nos padrões adequados. Por quê? Porque nesse tipo de contrato os custos são reembolsáveis. Então a gente vai ter que arcar com isso. Mas estamos livres de pagar a bonificação de 80 mil que o fornecedor queria receber. Por quê? Porque ele não cumpriu as metas estipuladas de prazo de entrega, muito menos de qualidade. Então, nós teremos que arcar aí com esses 50 mil, porque estava combinado em contrato, para ter a qualidade esperada, que nós precisamos daquilo para o andamento do projeto, mas a bonificação de 80 mil não pagaremos, não é necessário frente ao contrato, porque o fornecedor não cumpriu a parte dele de respeitar a qualidade e a segurança, ofertando ali o seu produto final. E agora eu deixo aqui o nosso momento de perguntas. Traga suas dúvidas, colocações, reflexões, exemplos. Fique à vontade, a aula é sua, participe aqui do nosso conteúdo. Logo eu te convido também a refletir, veja só. Será que os riscos do projeto eles devem ser considerados? Por quais motivos? E as aquisições, elas devem entrar ali no planejamento do meu projeto? O que vocês acham? Aproveitem, tragam aqui as suas colocações, aproveite, participe aqui. Vou deixar alguns minutinhos, já já eu retomo aqui o nosso conteúdo, então traga também suas reflexões e dúvidas.
Então, retomando aqui o nosso momento de dúvidas, nós vimos a importância de uma boa gestão de riscos para a gente sempre estar preparado, ter o planinho B ali. E, além disso, a importância de termos boas aquisições embasadas com contratos bem assertivas de acordo com a necessidade do projeto e também da organização. Então, aqui a gente conseguiu compreender mais sobre os nossos conteúdos durante aqui nossa aula. Lembre-se sempre, traga suas dúvidas, fique à vontade e participe. Gestão da sustentabilidade de um projeto. Como será que essa gestão vai funcionar? Como ela deve ser colocada? Como ela deve existir dentro do projeto? É importante que muitas vezes nós possamos pensar que, às vezes a gente fala sustentabilidade do projeto e a gente pensa só no âmbito, no quesito ambiental. E não é, vai muito além. Quando nós falamos sustentabilidade, nós queremos também dar o sentido de que aquela empresa continue no mercado por muitos anos, por um longo período, que ela tenha sustentabilidade até ali ao final das suas atividades, que ela fique dentro do mercado. Então, para a gente conseguir entender melhor a sustentabilidade, é importante você fazer ali um equilíbrio entre a vertente econômica, o pilar econômico, o pilar ambiental e também o pilar social ali dentro da organização. Logo, é importante que a gente saiba como funcionar e como fazer aí fazer este equilíbrio entre os três pontos. Às vezes uma empresa ela não consegue muito equilibrar os três, mas ela consegue equilibrar dois. Então ela pode também tecer dentro ali das suas atividades econômicas, não é mesmo que uma empresa visa lucro, ela pode ter projetos de cunho social, ela pode ter projetos de cunho ambiental, cuidando ali daquele ambiente, daquela sociedade que ela está, daquele meio que ela está inserida, voltada ali para a natureza, para os cuidados, respeito às legislações ambientais, ou também ter projetos sociais. Estes sim serão ali permeados e pensados na sociedade, no bem-estar de um colaborador, da sociedade que permeia, que está ali perto da empresa, por exemplo, e levando em consideração também conceitos econômicos. Então, é este tripé. São estes três pilares que eu preciso me atentar quando eu digo sustentabilidade, inclusive dentro dos projetos. Trazer isso para os meus projetos. Então, não é apenas ali sobre achar que você fala sustentabilidade e só vai pensar no âmbito, no pilar ambiental. Não, ele vai muito além. A gente tem que pensar na dimensão econômica, ambiental e social. Aí sim a gente entende a sustentabilidade e compreende o que ela vai ali fomentar, o que ela vai trabalhar. E a união desses três pilares faz com que uma empresa desenvolva o seu desenvolvimento sustentável, que ela chegue, que ela alcance ali o nível de se considerar uma empresa que pensa no desenvolvimento sustentável. Então, para um projeto chegar a este nível, equilibrar esses pilares, é algo ali que vai muito trabalho, muita demanda. Então, eu quero que você entenda e veja aqui no nosso quadro como estes quesitos vão funcionar. Olha só. O que significa sustentabilidade? O que eu devo pensar? Pensou em sustentabilidade, nós temos aqui que levantar estes três pilares. Logo, aqui eu vou ter o pilar econômico, pensando ali no lucro da empresa, que ela também tem que ter o lucro para a sobrevivência. A questão ambiental, o meio ambiente e também social, a sociedade ali que permeia a empresa, que a empresa ali está inserida e que pode também, todos esses fatores, essa sustentabilidade ser trazida para o nosso projeto, pensando no fator econômico do meu projeto, no impacto ambiental e também nos impactos sociais que o meu projeto traz. Eu tenho que entender isso, tanto dentro de uma empresa quanto dentro dos projetos de determinada empresa. Logo, às vezes o projeto não consegue abarcar os três e alcançar ali o desenvolvimento sustentável, que é essa interseção aqui dos três. Aqui nós chegamos ao desenvolvimento sustentável, ok? O que acontece então, professor? Ela pode aqui trabalhar e alcançar dentro do projeto a dimensão do desenvolvimento socioeconômico, que é quando ela atinge essa interseção entre o econômico e o social. Então, aqui nós vamos ter o desenvolvimento socioeconômico.
socioeconômico. Desenvolvimento socioeconômico, economia, o meio social e o pilar social. E aqui, professor, entre o ambiental e o social nessa interseção, o que eu tenho? Aqui nós teremos a responsabilidade socioambiental. Aqui vem a socioambiental. Socioambiental. Entre pilar ambiental e social. E aqui eu tenho a interseção entre o pilar econômico e ambiental. O que eu tenho, professora, se o projeto conseguir abarcar esses dois pilares? Aqui a gente tem a ecoeficiência. Ecoeficiência. Beleza? Aqui nós temos estes pontos e se ela conseguir abarcar o 3, o nosso desenvolvimento sustentável. Logo, eu trago aqui cada um dos termos. Pensando no pilar social e econômico, desenvolvimento socioeconômico, responsabilidade socioambiental, pilar social e ambiental, temos também. Ecoeficiência, pilar econômico-ambiental, temos também. E a união de todos, o nosso desenvolvimento sustentável. E aqui a gente consegue compreender como a gestão da sustentabilidade, ela é trazida para dentro de um projeto com muita eficiência. Como transpor toda a importância da gestão da sustentabilidade dentro de um projeto, pensando ali, refletindo sobre os seus 3 pilares, econômico, ambiental, social, e trazer isso para um exemplo prático. Como fazer este entendimento e compreender melhor ali o andamento deste tipo de gestão voltada aos projetos. Então, para a gente compreender melhor a gestão para compreendermos melhor a gestão da sustentabilidade em projetos, eu te convido a mais um desafio aqui em nossa atividade. Olha só, você aqui é o gerente de projetos do Festival de Música Rock in Rio. E agora você tem também aqui uma tarefa muito importante. A sua tarefa será fazer um relatório identificando o tipo de sustentabilidade envolvida. Será que é um desenvolvimento socioeconômico? Ou uma responsabilidade socioambiental? Ou a ecoeficiência? Então, nós vamos descrevê-las e então preparar aqui um plano para evitar que algo de ruim a partir desse projeto possa acontecer ou à sociedade, ou à natureza, o meio ambiente, ou a economia daquela região. Então, eu tenho que pensar em todos esses fatores e aqui eu tenho os pilares da sustentabilidade, o meio social, ambiental e econômico daquela região e também do meu projeto. Vamos entender? Passo 1. Aqui a gente tem alguns passos para atender a estes requisitos. Então, vamos lá. Primeiro, separe dados importantes do projeto que tenham relação com a sustentabilidade. Depois, defina dentro do projeto as ações para cada um destes itens. E por fim, no passo 3, passe cada item novamente, entenda-o e explique sobre a tendência dos projetos a assimilarem a questão sustentável aqui. Então, vamos lá realizar o nosso conteúdo e compreender a nossa atividade. Primeiramente, aqui, em nosso passo 1, eu vou separar dados importantes do meu projeto que tenham relação ali com a sustentabilidade. Então, o que eu tenho aqui para separar dentro do meu projeto para entender isso? Primeiro, o evento vai acontecer no interior do estado, não na capital, Rio de Janeiro. Então, eu vou aqui trabalhar uma área grande para 160 mil pessoas. Não é tão grande quanto seria na capital, mas também é grande, ou seja, 160 mil pessoas aqui. Claro, pensando no nosso exemplo que é fictício e acontece ali em um momento que aglomerações podem acontecer. Por isso é um exemplo fictício, tá bom, pessoal? É um exemplo aí em tempos que nós podemos rever as pessoas e ter o convívio físico
social restabelecido, tá bem? Primeiro aqui, então, área grande para 160 mil pessoas. Grande a quantidade de lixo, ou seja, as pessoas produzem lixo. Nós mesmos produzimos, é natural, não é mesmo? Come uma bolachinha, tem ali o plástico do pacote. Come uma banana, a casquinha da banana, lixo orgânico. Então, nós também produzimos lixo, obviamente, como seres humanos que somos. Grande número de trabalhadores ali envolvidos na estrutura e também durante o evento. Oportunidade para comércio e hospedagem ali, como nós podemos verificar. Logo aqui, desculpe pessoal, logo aqui retomando, temos também a oportunidade para comércio e hospedagem naquela localidade onde vai acontecer o evento. Necessidade de mais transporte, por quê? Porque nós teremos que ter novas linhas para a população, mais para os visitantes que irão participar do evento. Tenho que também pensar na poluição do ar frente a essas novas linhas de ônibus, de transporte. Emprego temporário ali para o pessoal que vai trabalhar no evento e a área construída pode ser preservada. Então, eu tenho aqui estes levantamentos de informações relativas à sustentabilidade. Passo 2, vamos lá. É uma área grande para 160 mil pessoas, certo? Eu tenho, então, aqui agora que definir dentro do projeto ações para cada item. Então, pensando ali em relação ao meu escopo, eu vou pensar no transporte, na segurança, nos ambulatórios para o meu evento. Que isso estava descrito no meu escopo, então eu tenho que pensar nisso voltado para o meu escopo. Plano de risco. Eu tenho que me precaver em relação a possíveis riscos e isso impacta a sociedade. Então, aqui eu tenho uma responsabilidade socioambiental, que é o quê? Manter ambulâncias e ambulatório em funcionamento, ter rota de saída de emergência, pessoal de saúde com conhecimento e capacidade para resolver problemas, pensando ali naquela sociedade, naquele determinado meio. E também plano de monitoramento e controle. Ou seja, aqui eu vou trabalhar as câmeras de segurança, o meu ambulatório vai ser aberto para todo mundo ter acesso e saber que ele está ali. Planos para evacuação rápida do local, caso seja necessário, bombeiros sempre a postos, logo eu monitoro e controlo o tempo todo a segurança adequada no meu evento, ok? E agora eu posso aqui alcançar e chegar no passo 3. Então, o que eu consigo fazer aqui e entender, professora? Nesse momento, no passo 3, nós vamos pensar aqui sobre cada um dos itens, explicar a tendência dos projetos aqui e como eles estão assimilando a questão sustentável. Então, por exemplo, como eu vou assimilar a responsabilidade socioambiental, questão social e ambiental? Teremos lixeiras em vários locais, coletores seletivos, plásticos, metal para orgânico, lixo orgânico, acordo com a prefeitura para manter o pessoal da limpeza sempre ali, os caminhões de lixo ali sempre fazendo a retirada. Então, aqui eu penso na responsabilidade socioambiental. Depois temos aqui o desenvolvimento socioeconômico, pilar social e econômico da nossa sustentabilidade, perdão. Então, aqui eu terei como isso visto, professora, como eu posso perceber isso? Através do grande número de trabalhadores ali, de oportunidades de emprego, de oportunidades para comércio e hospedagem, terem ali, fluxo através desse evento, necessidade de mais transporte. Nisso eu tenho que pensar tanto nas novas linhas, quanto também na poluição e também na geração de empregos diretos ou indiretos, tá bem? E por fim, aqui teremos um pensamento voltado para a ecoeficiência, que ela faz ali a interseção entre o pilar econômico com o pilar aqui ambiental e nós temos o termo ecoeficiência. Logo, para entender esse termo na prática, eu posso observar através da área construída, que ela pode ser preservada para uso em novos eventos ou para outros destinos ali, naquele meio ambiente que foi
desenvolvida. Então, aqui eu consigo compreender cada aspecto da minha gestão da sustentabilidade em projetos existindo dentro de um projeto e como ela pode ser vista, notada, percebida, mesmo ali buscando fazer a interseção entre dois de seus pilares ou buscando ali a tentativa de unir os três pilares no desenvolvimento sustentável. Então, a gente pode perceber as interseções entre o pilar econômico, ambiental e social acontecendo dentro de um exemplo prático, fictício, mas que pode acontecer no cotidiano da gestão de projetos dentro ali de muitos contextos práticos. Gerenciamento de portfólio dentro de um projeto. É importante compreender a importância de saber gerenciar um projeto e ir além, saber gerenciar um portfólio, porque dentro de um portfólio nós temos vários projetos. Logo, isso é um ponto importante que eu gostaria aqui de esclarecer com você. Dentro ali de um projeto, nós podemos ter vários processos que o compõem, suas etapas, a gente entrega o produto do projeto. Logo, a gestão de um portfólio, ela vai fazer a gestão de vários projetos que acontecem ali dentro de uma empresa, seja mesmo uma empresa de grande porte ou até mesmo um órgão público, que tem ali vários projetos acontecendo ao mesmo tempo. Eles não precisam estar interligados, esses projetos, mas muitas vezes eles acontecem ao mesmo tempo. Então, geralmente, grandes empresas com grandes projetos, melhor dizendo, ela tem uma gestão de portfólio que vai ali fazer a gestão de cada um dos seus projetinhos ali, o caminho, como eles estão caminhando, se desenvolvendo e acontecendo, respeitando sempre os objetivos estratégicos da organização, visando aí uma boa governança de portfólios. Logo, te convido ao quadro para a gente compreender melhor estes conceitos. Veja só aqui. Eu tenho que o portfólio, o que ele é? Ele é o agrupamento de projetos, de programas ou até mesmo de ações dentro ali da minha empresa, não necessariamente interligados. E eles podem ser medidos, não é mesmo, mensurados, classificados, controlados, acompanhados. Então, esse é o nosso portfólio. Ele é um agrupamento de projetos, vários projetinhos ali. Então, o que eu tenho que entender aqui? Que a governança do portfólio, ela inclui os processos necessários para a seleção e investimento no meu portfólio. Então, todo o processo que eu tenho que implementar ali para escolher um portfólio adequado, para investir no portfólio, quais são os projetos mais adequados aqui para a gente aplicar, trabalha-se na governança do meu portfólio. Então, eu vou aqui pensar também no monitoramento, no controle dos investimentos que eu estou realizando, na comunicação de decisões referentes a esses investimentos e também a segurança de que os mesmos continuem alinhados aos objetivos estratégicos da minha empresa. Então, o meu portfólio, ele tem aqui que honrar, que seguir os meus objetivos estratégicos, tá bem? Logo, olha que legal essa imagem, pessoal. Aqui nós temos o gerenciamento de riscos do meu portfólio. Por quê? Porque riscos podem acontecer, mas a gente sabe que um bom gestor, uma boa gestora de projetos, só corre riscos calculados, não é verdade? Então, aqui, se acontecer um risco, eu tenho que ter o quê? Meu plano B, eu tenho que ter uma reação a esse risco de maneira adequada e rápida. Logo, o gerenciamento de riscos do portfólio, ele diz respeito ali à análise de condições ou de eventos que, uma vez ocorridos, aconteceu, eles possam causar efeitos positivos ou negativos a pelo menos um objetivo estratégico do portfólio. Isso, para mim, se for algo positivo, agrega. Se for algo negativo, é uma ameaça. Eu não posso permitir que dentro do meu portfólio exista ali eventos negativos que estão impactando e desviando os meus projetos do objetivo estratégico do portfólio. Está saindo da rota. Então, o que demonstra isso? Demonstra que eu estou ali gerindo o meu portfólio
certo? Meu portfólio está aqui, eu tenho os projetos inclusos dentro do meu portfólio, ele está aqui abarcando isso, e eu posso perceber que tem eventos que estão levando os meus projetinhos para longe dos objetivos, do escopo do portfólio. Eu falo, epa, volta aqui, fica aqui, debaixo das asinhas do portfólio, você não pode sair do seu objetivo. Então, traz de volta o projetinho ali para a gestão do portfólio e deve estar de acordo com os objetivos estratégicos. Então, se houver ali algum empecilho que leve esse meu projeto para sair do objetivo estratégico que eu tenho ali no portfólio, eu falo, epa, volta aqui, vamos continuar seguindo o nosso objetivo estratégico, certo? Então, a gente tem que ter a noção que o portfólio ele faz todo esse acompanhamento em cada um dos projetos. Então, é um trabalho bastante complexo. Logo, eu tenho que estar atenta aos possíveis riscos e fazer com que os projetos continuem caminhando ali na mesma direção, respeitando os objetivos estratégicos tanto do portfólio quanto da organização. Beleza? Retomando ao quadro. Olha só aqui que interessante. Primeiro, como que eu faço esse gerenciamento de riscos do portfólio, professora? Vamos lá. A princípio, a gente identifica aquilo que está acontecendo. Então, eu vou antecipar o que poderá dar certo ou não. Eu vou identificar ali a situação. Antecipei o que pode dar certo, falou, opa, isso aqui pode ser um risco, hein? Vou ficar atenta. E vou começar a analisar aquela situação. Logo, eu vou trabalhar a decisão do que é relevante ali. O que eu tenho que escolher, qual a melhor decisão, o que de fato é relevante. Vou pensar sobre aquilo e vou planejar. Planejar o quê, professora? As ações corretivas, caso aquilo esteja impactando de forma negativa. Então, eu identifiquei, analisei, planejei a ação que eu vou tomar. Então, aqui eu vou rastrear e monitorar. Logo, eu vou trabalhar ações de rastreamento aqui. E vou buscar acompanhar aquilo para ver se de fato está saindo da rota ou não. Se eu ver que sim, vou corrigir esse desvio. Então, aqui dentro do controlar, eu corrijo esse desvio e consigo resolver o problema. Então, eu tenho aqui este sentido para seguir dentro do meu gerenciamento de riscos do portfólio. Professora, tem alguma coisa que pode nos ajudar aqui? Tem. A gestão por processos, entendendo cada uma das etapas, que também é trabalhada ali nas metodologias ágeis, e ela aplica o planejamento estratégico, podendo até se utilizar de uma análise SWOT para analisar cenários, uma análise das 5 forças de Porter, até mesmo Canvas ou um BSC, pensando na perspectiva financeira, no processo interno, nos clientes e até mesmo em aprendizado e crescimento. Muitas vezes pode-se até usar o MS Project aqui para gerir melhor os projetos. Logo, um gestor de portfólio vai ter a visão ali de cada um dos projetos, seu andamento, se eles estão sempre alinhados ali com os objetivos estratégicos do portfólio ou não, para a gente corrigir essas rotas. Então, são esses pontos importantes que eu trago aqui para a gente entender melhor o gerenciamento do portfólio dentro ali dos nossos projetos. Como compreender melhor o gerenciamento dos portfólios aplicados aos projetos e como isso vai acontecendo, vai sendo construído e pode ser trazido para a prática. Como a gente faz aí essa teoria vir para a prática, professora? Quais são os melhores exemplos? Eu te trago aqui uma atividade bem interessante para a gente compreender melhor todo o gerenciamento de riscos voltados ao nosso portfólio, gerenciar melhor o portfólio dentro da prática. Então, veja nossa atividade. Aqui eu tenho essa seguinte colocação, veja só. Os diretores de uma empresa, eles têm a intenção de instalar um destes projetinhos. Um parque temático, ou ali também pode ser um shopping center temporário, ou também um estacionamento, até mesmo um L ponto. Então, são esses projetinhos que tem aqui para escolher. Mas, veja só, qual será o mais adequado, professora? Apenas um pode ser o escolhido. E agora? Qual deles a gente pode escolher, pessoal? Aqui,
Perdão, aqui nós vamos preencher um mapa estratégico que faz parte do nosso plano de gerenciamento do portfólio. Então, a gente vai montar o nosso mapinha, entender melhor ali o nosso portfólio e escolher dentre estes projetos o mais adequado. Então, eu vou gerenciar esse portfólio, eu vou analisar cada um dos projetos, o retorno que eles vão me trazer, o retorno do investimento no menor tempo e verificar qual é o mais adequado. Então, aqui a gente monta o nosso mapinha. Veja só como que vai funcionar. Aqui eu tenho alguns objetivos estratégicos, como inovação, tempo de execução, quanto menor o tempo, melhor é, aumento da receita, custos adequados, quanto menor o custo, maior a vantagem, não é mesmo? Satisfação do público e o payback, que é o tempo de retorno aí do meu investimento. Cada um desses objetivos estratégicos me oferta uma pontuação aqui, como nós vemos acima. E o payback, se for baixo, 4 pontos, médio 10, alto 30 pontos, certo? Então, aqui eu tenho estes meus projetos. E a gente vai entender cada um deles. Então, eu tenho parque temático, shopping, estacionamento e o L ponto. O L ponto, no caso, é mesmo o estacionamento ali de helicópteros. Brincadeira à parte, é onde ali os helicópteros vão pousar e também levantar voo de maneira segura, não é mesmo? Tanto ali para o helicóptero em si, quanto para as pessoas ao redor. Então, vamos lá. Primeiro projetinho que nós temos a analisar dentro do nosso portfólio. Parque temático, vamos lá. O parque temático, ele tem inovação, tempo de execução é bom, a receita ele vai trazer um bom retorno, custo adequado, quanto menor, mais vantagem é, ele tem um bom custo e satisfaz o público. O payback dele é alto, ou seja, o tempo de retorno é bom. Então, 30. Professora, está falando aqui o total 980. Exatamente. Então, temos 50 mais 200, mais 300, mais 200, mais 200. 950. Mais o nosso payback, mais 30, 980. Ok? Depois, temos aqui o shopping temporário. Inovação 50, mais aumento de receita 300, 350. O payback é baixo, 354. Depois eu tenho aqui o estacionamento. Tempo de execução 200, a pontuação. Aumento da receita mais 300, custos adequados mais 200, 700 no total. Mais aqui o meu payback baixo, 704. Por fim, o meu L ponto. Meu L ponto, inovação é 50, tempo de execução tem também, então mais 200, aumento da receita não tem, custo adequado, menor o custo, mais vantagem, então mais 200. Logo, eu somo aqui 450. E o meu payback baixo, meu tempo de retorno aqui não é muito interessante, então 454. Essa é a pontuação de cada um deles. A gente pode perceber que quem pontuou melhor foi aqui o nosso parque temático e depois dele o estacionamento. Na sequência, a gente vai aqui conseguir montar uma estrutura para posteriormente montarmos o nosso gráfico de bolhas. Então, vamos lá compreender melhor como isso vai acontecer. Eu tenho aqui os meus projetos futuros, certo? E o custo, o prazo, retorno do investimento, a satisfação do meu público e o aumento da receita, dentre as suas características. Então, olha só o meu parque temático. O custo para montá-lo é médio, o prazo é de 5 meses, retorno do investimento é muito alto, satisfação do público também e aumenta a minha receita em 30%, olha, mais que todos os outros. E ele é inovador. Então, é um ponto positivo para o parque temático. O shopping temporário, o custo dele é muito alto, o prazo para elaborar também é longo, 13 meses, o retorno é baixo, satisfação do público é duvidoso, a gente não sabe como o público vai responder a um shopping temporário. Aumento da receita de 20% é a probabilidade, ele também é considerado inovador. O estacionamento, o custo é baixo, o prazo é de 2 meses, então também é rápido, mas o retorno do investimento é baixo. Satisfação do público é nulo, não vai fazer muita diferença aqui para o meu público no contexto. Aumento da receita de apenas 5%, ele não é nada inovador, é o estacionamento.
L ponto, o custo é médio, o prazo é de 7 meses, também é ali não tão interessante, né? Mesmo quanto do parque temático e do estacionamento. O retorno do investimento é baixo, satisfação do público também é nulo, poucas pessoas vão usar o L ponto. Aumento da receita, zero, mas ele também é considerado inovador. Então, como que a gente monta o gráfico de bolhas, professora? Olha aqui que bonitinho. Esse é o rostinho do gráfico de bolhas. A gente vai pensar no ganho financeiro em relação ao tempo de execução. Então, vamos lá. Veja só aqui, primeiro, o estacionamento. O estacionamento tem o seu tempo de execução que é curto, mas o seu ganho também não é alto. Ele tem esse tamanho da bolha, devido a não ser tão inovador assim. Depois temos aqui o nosso projetinho 4, que é o L ponto. O L ponto tem um tempo relativo para acontecer, mas os seus ganhos também não são altos, não é mesmo? Ele tem esse tamanho aqui da bolha por ser considerado inovador. Depois temos aqui o 2. O 2 é o nosso shopping temporário. Ele tem um grande tempo aqui para ser executado. E também o seu ganho financeiro é muito duvidoso, não é tão alto assim. E ele tem este tamanho da bolha por ser considerado inovador. E olha aqui a nossa escolha, olha como a bolha aqui subiu, aumentou, porque tem um bom ganho financeiro num bom tempo também aqui para elaborar o nosso parque temático. E tem esse tamanho de bolha porque é considerado inovador e já está em outro quadrante aqui em relação aos demais, demonstrando que é a melhor escolha ali para ser instalado ali dentro do mapa estratégico que nós precisamos escolher frente ao gerenciamento do portfólio aqui trazido. Então, nós vimos aqui a gestão de um bom portfólio na prática. Agora eu deixo aqui aberto o nosso momentinho de perguntas. Então aproveite, participe, traga suas dúvidas e colocações. Além disso, também traga suas respostas às nossas reflexões, veja só. Dentro do tripé da sustentabilidade, do eixo econômico, ambiental e social, você acredita que pode existir um equilíbrio entre os três? E o portfólio de um projeto ajuda ali na organização do mesmo? Por quê? Vou deixar aqui alguns minutinhos para vocês trazerem as suas participações e já eu retomo aqui os nossos conteúdos. Então aproveite, participe e traga também suas dúvidas.
Então, retomando aqui o nosso momento de dúvidas, é extremamente importante refletirmos sobre a gestão da sustentabilidade dentro dos nossos projetos, os impactos econômicos, ambientais e sociais. Além disso, também ter uma boa gestão de portfólio, voltado ali para o bom desempenho dos projetos em uma determinada organização ou um órgão ali que está atendendo uma determinada população ou até mesmo um município. Então, nós vimos aí como é importante compreender bons aspectos voltados à boa gestão dos projetos. Então aqui chegamos ao momento final da nossa aula de hoje, do nosso conteúdo. E eu trago aqui para você o nosso recapitulando, com tudo aquilo que nós conversamos, que nós descrevemos, que nós discorremos durante aqui nossa aula de hoje. Então eu te convido ao nosso quadro. E hoje nós conversamos sobre a gestão de riscos do nosso projeto. Nós vimos aí como evitar que o risco aconteça. Caso aconteça, a gente tem que ter um plano B, caso ele traga ali impactos negativos, não é mesmo? E nós devemos sempre estar atentas aos riscos. Depois falamos também sobre a gestão das aquisições, como comprar bons insumos, bons recursos ali que vão ser utilizados nos nossos projetos, comprar de maneira assertiva, eficiente, sem sobras, que vai ali fazer com que nossa organização trabalhe de uma maneira muito mais enxuta, muito mais eficiente, traga ali até mesmo algumas metodologias Lean para serem aplicadas nesse contexto. Na sequência, falamos sobre a gestão da sustentabilidade de um projeto e aprendemos aqui a lidar com os 3 pilares, tanto o econômico, o social e o ambiental, e também entender cada um dos impactos destes dentro de um projeto. Por fim, aprendemos ali o gerenciamento de portfólio do projeto e vimos o quanto ele é importante para uma organização e para gerenciar ali os demais projetos dentro do portfólio. Logo, são todos esses aspectos importantes e conhecimentos que nós conversamos em nossa aula de hoje. Eu espero que você tenha aprendido durante nossas aulas e também gostado do nosso conteúdo. Não se esqueça de terminar de assistir a nossa aula de hoje e assistir a sua aula 4.1, que vai trazer ali para você todos os aspectos mais modernizados ali, mais atuais, das metodologias ágeis importantes que a professora gravou para você com muito carinho, para você revisitar, aprender mais sobre cada metodologia e também aprender a aplicar o MS Project em uma atividade muito interessante que eu também trouxe lá. Então, terminou de ver aqui? Assista a sua aula que vai trazer aí aspectos que vão ali linkar e ser muito proveitoso para os conteúdos que a gente aprendeu aqui na disciplina de gestão de projetos. Fique bem sempre. Se cuide, cuide da sua saúde, cuide das pessoas que você ama. Fiquem com Deus. Desejo a todos muitos bons estudos. Continuem ali focados, estudando e buscando ali o sucesso, sendo bons gestores de projetos também. Bons estudos sempre. E nós nos vemos em uma próxima. Até breve.